Sejam bem-vindos e bem-vindas no Vozes que Inspiram, um programa feito para empreendedores que têm história para inspirar quem está começando. Então, se você quer se inspirar, quer contar a sua história e ajudar quem está ao seu redor, porque a nossa história tem muito a contribuir com o mundo. E esse é o objetivo desse programa. É trazer mulheres, homens e vários assuntos aonde pode estar te ajudando. Hoje no programa Vozes que Inspiram, nós vamos ter a Rô Arantes. Ela é uma terapeuta transpessoal e hoje nós vamos falar sobre os sonhos. Exatamente. Você sonha, eu tenho vários sonhos. E como entender esses sonhos? Por que sonhamos? Perspectivas dos sonhos, de Freud e Jung, tipos de sonho, prática para lembrar dos sonhos e como interpretar os seus sonhos. Convido agora a Rô para entrar. Boa noite, Kelly. Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Muito obrigada, boa noite a todos que estão aí assistindo a gente. É uma alegria estar aqui com vocês. E é uma alegria estar com você também. Um tema Obrigada. muito importante, né? A questão do sonho. Algo que é pouco falado. Quando eu conheci a Rô, eu falei, caraca, esse tema não é tanto falado, né? Essa questão. E eu acho bem interessante a gente trazer aí do nosso inconsciente, mostrar para as pessoas também que estão em casa o que o sonho está tentando também dizer, né? É bem interessante. Me conta um pouquinho sobre você, Rô. Como você começou? Então, na verdade, me apaixonei por esse assunto dos sonhos, porque eu sempre sonhei muito. E vários momentos da minha vida eu tive sonhos que foram muito marcantes, que representaram curas em aspectos de relacionamento familiar, depois dentro da minha profissão. E aí eu começou a acender uma luzinha, né? Porque eu sempre fui daquela pessoa que eu sou muito intuitiva, mas eu queria também saber o porquê das coisas. Então, se você me dissesse, a coisa é assim porque é assim, mas eu vou querer aprofundar. E aí, esses sonhos começaram a ficar muito recorrentes, e aí eu fui estudar, né? Por que que acontecia? Se era coisa da minha cabeça, que a primeira coisa que a gente né? Será que foi a minha imaginação? Será que eu sonhei mesmo? Será que... Enfim. E depois, ao longo da minha vida, e aí quando eu comecei as formações terapêuticas, que eu sempre gostei da linha mais energética, mais espiritualista, né? Eu acabei fazendo uma pós-graduação em psicologia transpessoal e uma das cadeiras era justamente a análise dos sonhos. E aí eu estava em casa, assim, né? Então foi quando eu comecei a aprofundar. Que maravilha! E E o que você descobriu ao longo desse caminho, dos atendimentos? Algo que você falou, algo assim diferente, porque acontece cada coisa, né? verdade. Sinais. O que que eu senti, né? Que os sonhos eles têm um conteúdo muito rico a ser explorados, né? E a maioria das pessoas que chegavam para mim para o atendimento, às vezes elas tinham questões e de repente elas começavam, eu tive um sonho esquisito, mas não tem nada a ver, né? Que é a primeira impressão que a gente tem. E aí, conforme eu fui estudando, eu falei, não, mas existe uma relação, né? Tem uma linha aí. E é justamente essa visão que tanto Freud quanto Jung, de perspectivas diferentes, eles trazem sobre a análise dos sonhos, né? Então, a ideia aqui não vai ficar muito técnica, né? Você vai me direcionando aí dentro da pauta. Mas só para dar uma pincelada,
o que que acontece no sonho? A gente tem dois tipos de conteúdo. Então, Freud classificava em conteúdo manifesto e conteúdo latente. O que que é isso? O conteúdo manifesto é aquele que a gente lembra. Por exemplo, sonhei com um carro, sonhei com... Esse é o conteúdo manifesto, ou seja, aquela primeira impressão que a gente tem do sonho. Agora, a análise do sonho, ela vai cuidar e vai atentar para o conteúdo latente, que é o quê? É o que está por trás disso. Por que eu sonhei com carro e não sonhei com uma bicicleta? Por que eu sonhei com dinheiro e não sonhei com uma folha de papel? Então, tudo isso vai falar sobre os nossos desejos mais inconscientes. Então, para Freud, ele dizia que o sonho ele representa um desejo reprimido, ou seja, aquilo que eu não tenho coragem, às vezes, de admitir nem para mim, mas aquilo está pulsando, então, de alguma forma, eu tenho que expandir, ou de alguma forma, eu tenho que trazer isso à tona. Faz sentido, aí, sabe por quê? Quando eu era criança, eu sonhava com Justin Bieber. Às vezes ele vinha no sonho. Eu ficava, será que vai se tornar realidade? Quando eu era criança, eu tinha esses sonhos assim. Agora, lembrei dessa questão aí de sonhos reprimidos. Ele traz esse conteúdo, né? Então, é aquilo que está piscando ali, né? E muitas vezes a gente passa despercebido, ou é doloroso, ou existe um julgamento, né? Tipo, o que vão pensar de mim, né? O que vão pensar se eu disser que eu quero namorar o Justin Bieber, né? Então, aí aquilo fica reprimido e eu acabo sonhando com aquele conteúdo. Então, Freud, ele leva a análise de sonhos muito para esse lado. E Jung, sonhamos, por que sonhamos? Uma das razões é essa, da gente liberar esses conteúdos reprimidos. Então, é uma atividade psíquica e também de outras camadas, né? Mas a ideia é, eu não dou conta, às vezes, de processar algo durante o meu dia, mas de alguma forma o meu corpo ele precisa drenar aquilo, ele precisa elaborar aquele conteúdo. Para algum lugar tem que ir, né? Para algum lugar tem que ir, tem que aparecer. Então, o sonho ele faz essa função, de liberar esse conteúdo, que está ali, que ficou muito pulsante, mas eu, de alguma forma, eu não soube elaborar enquanto eu estava no meu modo consciente, no meu modo desperto. Então, a gente sonha. A gente sonha para ter essa descarga, vamos dizer assim. E agora, para o pessoal de casa que está assistindo, que quiser mandar perguntas também, fique à vontade. Nos conta, Rô, sobre os tipos de sonho para o pessoal que está assistindo entender e ver se encaixa. Talvez já sonharam com algum sonho semelhante. Então a gente vai ter os sonhos lúcidos. O que são os sonhos lúcidos? São esses sonhos que eu tenho a memória bem clara do que eu sonhei. Muitas vezes a gente consegue até interferir no próprio sonho enquanto sonha. A gente também vai ter os sonhos que chama de desdobramento, porque a gente tem vários corpos. Aí a gente teria que entrar numa outra seara, mas vou trazer rapidinho aqui. A gente é feito de energia, então o nosso corpo físico é o estado mais inerte, vamos dizer assim, mais paradinho da energia, Ela está pulsando, mas numa frequência ali que as moléculas aglutinam e a gente consegue pegar, É o nosso corpo físico.
Só que essa energia, ela continua vibrando, ela continua pulsando. Então, a gente tem também os corpos mais sutis. Quanto mais expandido, mais sutil esse nosso corpo. E esses graus mais sutis, eles vão vibrar em outras dimensões também, né? Então, quando a gente dorme, o que acontece? O nosso corpo físico, ele repousa. Mas o nosso corpo energético, vou englobar tudo energético para ficar mais fácil, tá? Mas são vários, né? Então, assim, perdoem aí a simplicidade da coisa, mas é só para ficar mais fácil aqui. Então, esses corpos energéticos é como eles fossem passear enquanto a gente dorme. Existe um desdobramento. Então, é como eu desacoplasse, né? Não definitivamente, mas a gente consegue se distanciar e visitar outras dimensões. Então, a gente às vezes visita mesmo, né? Ou às vezes a nossa mente expande e tem a percepção dessas outras dimensões, e aí a gente vai ter os sonhos de desdobramento, que é aqueles que a gente às vezes até já acordou cansada, parece que sonhou, parece que você trabalhou mais dormindo do que acordada. Não sei se você já teve essa sensação, ou quem está em casa, se já teve, vai entender, né? Então, às vezes é um sonho de desdobramento. Também tem os sonhos que são os sonhos recorrentes, que é aquele tema que normalmente são esses sonhos desses conteúdos que estão reprimidos. E aí eu sonho uma noite, outra noite, com o mesmo tipo de sonho. Né? Às vezes ele se repete igual, ou às vezes é sempre sobre o mesmo tema. Então, é chamado de sonho recorrente. Né? Tem os sonhos também premonitórios, que são aqueles sonhos que eu sonho com alguma coisa que vai acontecer dali para frente, né? Então, às vezes eu sonho e aí dali um tempo aquela coisa acontece. Já tive essas experiências, inclusive. Já é muito forte, né? Como E explicar aí, isso? só que o que acontece? Não tem uma divisão, né? Não é uma linha, até assim é um sonho de um tipo. Então, eles podem se interpenetrar. Também existem sonhos dentro de sonhos, ou seja, eu estou sonhando e no sonho eu tenho consciência que eu estou sonhando e eu sonho com uma outra coisa. Né? Eu tenho bastante esse tipo de sonho, é muito doido, assim, parece uma matriosca, né? Um dentro do outro, assim. Aí a gente também tem os sonhos, e esse Jung falava muito, que são os sonhos coletivos, que se entende dentro da terapia sistêmica, né, das constelações, que é como se a gente percebesse o campo coletivo nos sonhos. Então, a gente acessa uma memória ancestral, que pode ser uma memória coletiva, e a gente também pode sonhar dentro desse aspecto. Então, vai se desdobrando. E aquele sonho, Rô? Não sei se você já teve, mas me dá agonia quando eu tenho esses sonhos. E você tá no sonho e você sonha que tá caindo. Aí vai caindo, vai caindo, vai caindo bem devagar, assim, parece que vai cair. Nossa, o coração é. E às vezes dá um soquinho, né? E você Aham. acorda. Né? É no momento quando você está voltando, né? Quando teus corpos estão se acomodando. Então ele às vezes dá aquele tranquinho, né? Assim, que se dá até um susto. Porque justamente por conta disso, a gente faz essa. É uma viagem astral, na verdade, né? Só que Qu- não é induzida, ela é espontânea. A Quando eu gente vai ter que conheci, voltar. quando eu conheci a Rô, eu tinha conversado com ela. Aí eu compartilhei sobre os sonhos, porque às vezes eu tenho sonhos bem malucos e às vezes uns sonhos bem claros também. Eu achei muito interessante contar essa experiência para você entender, né? Onde que isso impacta, o que que o teu inconsciente diz sobre você, o que você está vivenciando. Teve uma noite que eu havia sonhado que eu estava numa casa, inclusive numa casa de família, lá das minhas primas.
Quando a gente era pequena, de fato, a gente se pegava no pau. A gente brigava e depois a gente se abraçava. A gente tava junto. E nesse sonho eu lembro que as duas estavam arrumando meu cabelo. Só que eu não falei pra elas pintar meu cabelo. E as duas pintaram meu cabelo de vermelho. As duas me pegaram pelos cabelos e me pintaram de vermelho. Pintaram o cabelo de vermelho. E cortaram meu cabelo. E eu lembro que eu fiquei com uma raiva dentro daquele sonho. Fiquei com uma raiva e eu acordei super chocada. Eu disse, o que esse sonho tem a me dizer? Por que eu sonhei com isso? O que tem meu cabelo? Né? O cabelo é algo muito forte. E eu fui conversar com a Rô. E a Rô teve uma conversa comigo, eu achei bem interessante. E ela foi me questionando, me trazendo o que representa o cabelo para você. A minha força. O que representa as pessoas ali? Né? A mão. Então eu estava confiando, estava me entregando. E quando eu confiei no outro, o que eu percebi desse sonho? Que eu estava dando a minha força na mão dos outros, a minha confiança. Então trouxe coisas do meu subconsciente, do meu sonho para a vida real. E ali eu achei muito interessante, assim, a reflexão, né? O quanto eu estou colocando a minha mão na vida dos outros e veio várias reflexões também. Então também tem essa questão de trazer para a vida, né? Para o dia a dia, do que está acontecendo, de como a gente está reagindo. É exatamente isso, que o objetivo da análise do sonho é justamente esse, né? Quando a gente trabalha em consultório, a questão da análise do sonho é isso, né? Porque, na verdade, a melhor pessoa para interpretar o sonho é o próprio sonhador. E aí, o processo que a gente fez, né, Kathleen, foi muito legal, porque todo momento eu estava trazendo perguntas, né? Porque para trazer esse conteúdo latente, ou seja, o conteúdo manifesto era o cabelo, a pintar de vermelho, cortar o cabelo, as primas, né? Mas o que isso realmente estava mexendo contigo, né? Que a parte, a camada mais profunda, que muitas vezes a gente consegue acessar no primeiro momento, outras vezes não, né? Mas a ideia justamente é essa, é a gente trazendo para a consciência, fazendo as associações, né? Que a gente trabalha com essa associação livre, para que aquilo faça sentido para você que está sonhando. Né? Então é muito mais o próprio sonhador trazer à tona aquele conteúdo do que um dizer, né? Ah, isso significa isso e aquilo. Não. Porque provavelmente, se fosse uma outra pessoa que tivesse sonhado, ela ia trazer outra interpretação, que iria fazer sentido para ela também. Né? Então a Uma beleza é influência, essa, né? que é. Uma influência da outra pessoa, que o Exatamente. outro acha, né? Exatamente. E o que você aprendeu com esse estudo, né? Essa formação dos sonhos, assim, o que te trouxe e que você viu que fez sentido, que te ajudou, que ajuda as suas Olha, próprias pacientes? a, primeiro, o exercício da gente se conhecer. Né? Porque para eu lembrar do sonho, para eu ter o contato com esse sonho, eu preciso começar a desenvolver uma conexão comigo mesma. Né? De estar mais atenta no meu dia, de estar mais atento ao que eu sonhei, a começar a olhar com mais profundidade. Né? Então, eu acho que o aprendizado maior de tudo isso é fazer essa pausa para a gente olhar para dentro de nós. Né? E aí começar a resgatar, porque tem muita beleza, tem muita força, tem muito conteúdo e que muitas vezes a gente deixa passar batido porque a gente está com uma visão mais superficial da gente ou porque a gente se compara com o mundo externo e muitas vezes a gente não se encaixa
E aí, quando a gente começa a fazer esse olhar, e o sonho a análise do sonho é uma ferramenta, como tem tantas outras, né? Mas eu acho de uma beleza fora da riqueza, né? Do conteúdo, das imagens, porque uma outra pergunta, não sei se eu estou emendando, qualquer coisa você vai me cortando e vai perguntando. Que é a questão que tem muita gente que diz assim, eu nem sei se eu sonho, eu não sonho, né? Mas a gente sonha, porque isso é um processo também químico, de uma fase do sono, quando a gente está naquele sono REM mais pesado, né? Então, acontece o processo, mas muitas vezes eu não estou preparada para lidar com aquele conteúdo, então eu esqueço, ou o meu corpo está muito cansado, então eu apago mesmo a minha parte consciente, eu não lembro quando eu acordo. É uma possibilidade, mas eu sonhei, né? E aí um exercício é ter um papel para anotar, então assim, logo que eu acordo, eu escrever os lampejos, ou então eu ficar, esse é ideal, uns minutos em silêncio imóvel. Então, assim, não acordar e já pular Dá da super cama, certo esse do silêncio. Ficar ali, né? Mas quietinho. acorda e aí parece que começam a vir uns flashes, né? Eu fico quietinha e daqui a um pouco vem uma imagem, vem outra imagem. E como tudo é um treino, né? Um treino. E ao longo do Então, dia também, porque o que que eu percebo? Eu percebo que quando eu tô com o meu companheiro, né, meu namorado, eu percebo que eu sonho mais ainda. Parece que é uma agitação. Não sei se isso tem a uhum, ver, eu estar com outra pessoa, sonhar mais. E ao longo do dia, dos dias, é muito interessante que quando eu tô fazendo alguma coisa importante, vem o flash daquele sonho. Eu falo, caraca, veio na hora certa. O que que isso tem a ver, essa questão de vir os flashes? também vem os lampejos de memória, né? Então, durante o dia vem. E aí, mais um momento para você estar atenta, porque aqui, se veio aquele flash naquele momento, talvez justamente seja o momento que você está deixando passar alguma coisa no agora, né? Então é legal fazer esse link. Nossa, veio essa memória. O que, que eu estou vivendo agora? Onde, sabe? Onde é que eu estava? Como é que isso pode me ajudar? Que sentido que isso faz? Quanto mais a gente vai exercitando esse pensar, mais vai ficando automático no sentido de mais fluido, mais fácil de eu entender as mensagens, né? Tem algumas que são mais fáceis, outras vão ser mais complexas, mas porque vem, né? Às vezes passa, você acorda, isso acontece bastante comigo também. E com as pessoas que eu atendo também, assim, tem muitas que dizem, eu queria saber, mas eu não sonho nada. Eu falei, então faz esse exercício, deixa um papel, um lápis perto da tua cama, acordou, não vai acordar de propósito, mas acordou no meio da noite, lembrou de alguma coisa, anota ali. Aí a hora que acorda de manhã, fica uns minutinhos deitada, em silêncio, só respira. Se vê alguma imagem, anota, né? E aí a gente vai resgatando. Então é uma experiência bem rica, bem interessante de fazer. E sobre estar com uma pessoa junto, eu noto que quando eu estou, né, tanto amigas, já percebi isso, eu fico mais agitada e tenho sonhos. Isso diz alguma coisa? Ou... Olha, eu ainda não vi nenhum estudo diretamente ligado a isso, né? Mas o que eu Kathleen tem que acredito ser que estudada. Assim, Science. Mas o que eu posso intuir é assim, como o sonho é uma atividade de um conteúdo que está ali borbulhando e que de alguma forma eu não elaborei durante o meu dia, quando eu tô com mais gente, quando eu tô amiga, né? Às vezes você vai numa festa, você ainda tem mais conteúdo diferente para elaborar, né? Então faz sentido que sonhe mais, porque você, na verdade, você teve uma novidade ali para o teu corpo processar, né? Mas Hum. encontrou com amigas que faz ver, tá com teu namorado, viveu momentos gostosos, né?
Então, tudo isso está ativando as pecinhas ali, né? E aí o processador, ele dá um up no processador, né? Então, vai sonhar mais. E me conta, Diga. essa questão dos sonhos, por exemplo, sonhar que alguém está traindo. Exemplo, Ok, um companheiro. tá. Porque às vezes a Então, vamos mulherada que lá. tá em casa cisma, né? Sim, até eu Quem vou nunca? pegar o gancho que tem uma pergunta aqui, já vou aproveitar para linkar com essa tua, que diz assim: é, e os sonhos, quando eu sonho com outra pessoa, né? Ah, quem escreveu aqui não chegou a botar o que, que era, mas colocou assim, algo ruim do outro, né? Então, vou botar no combo da traição. É a nossa percepção ou é sobre o outro? Então, o que, que acontece? Todo conteúdo que parte da gente, seja um julgamento, seja um sonho, seja um pensamento, quem pensou? A mente de quem está pensando? É a minha. Né? Então, salvo seja um sonho premonitório, que é aquele que eu sonho que vai acontecer, né? Provavelmente o sonho da traição, ele está projetando a preocupação que eu tenho em ser traída. Né? Então, o outro lá, ele está só fazendo o papel do bode expiatório. Não que, né, não sei, mas vai falar muito mais sobre a minha preocupação de eu ser traída do que de provavelmente a pessoa estar me traindo, que aquela pessoa atrai. Ou Né? Então, é seja, o cuidar. paranoia. Aí a gente não sabe, né? Mas como é Sim. que eu posso filtrar, né? Por exemplo, sonhei que eu tô sendo traída. O que eu posso filtrar desse sonho? Primeiro, se eu tenho um relacionamento, é o racionalmente pensar. O relacionamento, ele tá saudável? Né? A pessoa que está comigo, ela tem atenção comigo, é um relacionamento leve, é gostoso estar com essa pessoa? Se todas as respostas forem sim, provavelmente é uma paranoia, né? Agora, eu já tô meio desconfiada, ainda assim não tô dizendo que tá traindo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas assim, eu já tô desconfiada. Ele me manda um oi, eu mando mensagem, ele só vai me responder no dia seguinte, né? Começa a ter sinais. Então, ainda que a pessoa não esteja Passa o chapéu, traindo, né? eu Igual no jogo de futebol. estou, Passa. né? Eu tô com aquilo na minha cabeça. Será que eu tô sendo traída? Uhum. Né? E ainda pode ter uma outra possibilidade que é: eu sonho que eu tô sendo traída, mas eu não tenho nem um namorado, não tenho nem marido, nem nada. Por que eu sonho que eu tô sendo traída se eu não tenho nem a pessoa do meu lado, né? Mas qual que é o conteúdo? É a traição. Que eu mesma posso estar me traindo. Só que isso é doloroso de ver. Então é mais fácil eu sonhar que alguém me trai, né? Por exemplo, cada vez que eu digo que eu vou começar um exercício na segunda-feira e eu não começo, eu tô traindo a mim. Por quê? Porque eu prometi uma coisa para mim que eu não tô cumprindo. Tá Cada vendo vez, como é profundo? né? Não é um negócio assim, ó. Tem sempre uma camadinha, né? A gente vai botando o dedo, vai botando o dedo, né? Cada vez que eu digo para mim, não, mas agora eu vou fazer tal coisa e eu não faço, eu posso dar mil desculpas pro outro, para mim, mas lá dentro eu sei que eu me traí, porque eu não fiz aquilo que eu precisava fazer. Né? Então, não sei se eu te respondi, Uhum. mas a gente vai olhar sempre nesse viés aí.
Aqueles sonhos que não fazem sentido, tipo, uma hora eu estou num lugar e depois estou em outro, tem jeito de interpretar? Tem. E assim, a primeira coisa que a gente tem a sensação é de não fazer sentido, né? Porque parece tudo desconexo, né? Uma Mas loucura. por que, né? Mas por que que é? Porque lembra quando eu falei das dimensões e do grau de sutilização? Então, enquanto a gente está no corpo físico e a nossa mente consciente está sujeita a esse tempo aqui, nosso tempo de 24 horas, as coisas acontecem num ritmo. Só que quando eu sutilizo, fica tudo mais rápido. É só pensar qual que é a velocidade da luz. Que em outra cidade estou falando contigo ao mesmo tempo, com som, com, né? Agora, se eu pensar assim, não, eu tenho que me deslocar até o estúdio, eu tenho que. É outro tempo. Então, por que eu estou trazendo? Porque aí fica fácil para entender. Então, o tempo do sonho é esse tempo da velocidade da luz. Só que muitas vezes, não é que seja exatamente da velocidade da luz, tá, gente? É só uma analogia. Mas é muito mais rápido do que o meu consciente consegue captar. Então, é como se eu perdesse quadros do filme. Então, assim, eu consigo prestar atenção no primeiro capítulo e no capítulo 10. Eu perdi todos os outros do meio. Não é que eu perdi, né? O meu corpo processou, mas eu não consegui captar. Então, parece que não faz sentido. Ó, já tivemos pessoas aqui Mas, também. tá, deixa eu só concluir esse aqui. Mas pode interpretar porque a gente vai começar a interpretação por esses fragmentos que a pessoa lembra. Por mais que eles, no primeiro momento, não se conectem, não tem problema. A gente vai começar. Qual dessas partes que não faz sentido te chamou mais atenção? O que que tinha? E aí a gente continua. Então, Aqui a Dalma colocou, estou nessa parte na psicanálise, sonhos. A Valéria colocou, eu sonho desde criança com uma bola gigante como se fosse me engolir. então, quem que perguntou essa da bola gigante? Valéria, Valéria. Então, Valéria, aí você vai ver que cor que é essa bola. Qual é o sentimento? Parece que vai te engolir. Qual que é a sensação quando você tem de prever que você está sendo engolida? O que que vem? Vem medo, vem desespero, vem tristeza, vem que mais? A cor da bola, se ela tem uma cor, né? Que cor essa cor te lembra? Que situações que ela está associada, né? Nesse sonho, já que você falou que parece que a bola vai te engolir, você é adulta, você é criança, você é adolescente, você está sozinha, você está acompanhada. Então, tudo isso é conteúdo, né? interessante. E aí, e aí, qual que é a sensação de ser engolida? Qual a situação no teu cotidiano, em que momentos da tua vida tu se sente engolida? Seja por uma situação, seja por alguma pessoa, seja por um chefe, seja por alguém da família, né? E aí a gente vai, então, A outra pergunta, eu sempre sonho com coisas parecidas, por que isso acontece? porque provavelmente você precisa olhar para algo que ainda não está sendo visto. Então, A se eu tenho repetição, esse né? sonho, é a repetição, né? Que são os sonhos recorrentes. Então, o que que é parecido? O que que essas coisas parecidas têm em comum? Né? Ele está querendo te dizer alguma coisa. Você precisa ver com mais urgência e que está meio que passando batido no momento que você está acordado. Quando sonhamos algo ruim? Ah, essa já foi respondida, né? Tenho tido Do sonhos outro lá, densos. É. Tenho tido sonhos densos, acordando cansada às vezes. O que fazer nessa situação? então, eu vou dizer que independente da sua crença, se conecte com algo superior.
né? Ou reza, fazer uma preparação mesmo para o sono, porque esses sonhos densos aí estão com uma carinha de pesadelo, né? Pelo que é o pesadelo? O pesadelo são esses sonhos angustiantes que parece que eu não dou conta, que eu vejo coisas ruins, né? Só que quando eu falei dos sonhos de desdobramento, né? É como se uma parte nossa mais sutil visitasse regiões que realmente são mais densas, né? Que são mais densas. Então, a gente pode ter contato com sentimentos mais pesados, com situações que vão drenando a nossa energia, né? Então, o que é importante? Se você está tendo esse sonho, que você vem com essa sensação cansada, né? Se prepara na hora do teu sono. Faz uma oração, faz uma meditação, ou respira, se conecta com o teu corpo. Pede que durante o sono você tenha um sono tranquilo, que você possa ter um despertar renovado, com as tuas palavras, né? Por quê? Porque isso vai gerando uma, uma aura de proteção para você, né? E na hora que você acorda também, respira, projeta o teu dia da forma que você gostaria que ele se desenvolvesse. Isso também é uma forma de preparar para o sono já de manhã. Então, assim, eu já acordo e eu já me preparo para uma boa noite de sono. Como? Antes de eu levantar da cama, eu já meio que passo um filmezinho de como que o meu dia vai se desenrolar, mas sempre trazendo imagens leves, positivas, suaves, né? Colocando uma intenção que o meu dia desenrole da melhor forma possível. E por quê? Porque isso também vai diminuir a incidência das coisas que me preocupam, para eu ter menos conteúdo preocupante para vir à tona no sonho. Quando eu... E o que você recomenda ter no quarto para acalmar cores na cama? Porque o quarto ele reflete bastante também. Sim, né? Sempre assim, cores suaves, né? O, e o mais importante, não ter bagunça no quarto. Sabe aquele quarto que fica todo assim? Que aí você tem uma pilha de coisa na cama e você joga a pilha da cama pro chão para dormir. Aí quando você acorda, né? Então, um ambiente organizado, né? É importante. Tons claros. Se o filtro dos sonhos, para quem gosta, mas aí tem um detalhe: o filtro dos sonhos não é para estar encostado na parede, ele precisa estar livre, ou perto de uma janela, ou pendurado, mas ele precisa que o ar em volta circule, né? Porque Os tem gente que usa sinos, filtro, conhece? Aqueles sinos também ajuda o aquele vento? sim, né? O Feng Shui fala bastante disso. Mas sempre a ideia é assim: quando eu estou bem dentro, tudo à volta se harmoniza, né? Então, o mais importante é o quê? Eu cuidar tanto de mim, né? Então, assim, quem gosta, uma essência de lavanda, né? Pingar um pouquinho no travesseiro, não perto do rosto, põe na parte que está no rosto, né? Ou um difusorzinho com óleo de lavanda é bom, né? Mas isso tudo são coisas que se fizerem sentido para você, né? É importante. E a organização, né? Não ter cheio de coisa. Outra coisa, livro no quarto, né? Quem tem hábito de guardar livro no quarto, cuide os títulos do livro, o conteúdo do livro. Então, não vão colocar um livro de suspense, de terror na cabeceira. Né? Então, assim, Rodrigo! coloca, deixa lá na sala, deixa lá. Ou livros que você não leu, que você comprou para ler e não leu. Eu vou fazer só um parêntese nisso, que é o que, assim, não Vou tem tirar lá do meu problema quarto você... então.
assim, ó, não tem problema, tudo é intenção, né, gente? Então não tem problema se você comprou, se aquilo te faz bem, se é um título leve, a capa é bonita, sei lá, tá organizado, não tá tudo amontoado, e você não está preocupada porque não leu, ok. Agora, se cada vez que você olha para aquele livro, você diz assim, nossa, ainda não li esse livro, nossa, preciso ler, não, sabe, que vai aquela vozinha da crítica, tira de dentro do teu quarto. Por quê? Porque é mais uma preocupação que vai ficar rodando inconsciente ali e que vai atrapalhar o teu sono, né? Porque a ideia é quanto mais um ambiente tranquilo, mais sono de qualidade você vai ter. Maravilha. Tem mais perguntas Fazer aí, os Vô? Eu tenho, quer que traga? Tem uma que é Uhum. legal que diz assim, ó. Por que sonhamos com pessoas que não fazem parte das nossas vidas? Interessante. Né? Então, de novo, né? Porque provavelmente pessoas elas trazem características que são importantes ou para mim ou para que eu preste atenção. Então, por exemplo, sonhei com alguém que eu sei quem é, mas não está nem na minha vida. Mas o que aquela pessoa me traz de sensação, de impressão? Como é que é aquela pessoa? Que elas vão funcionar como espelhos nossos. Né? Ou, é uma pessoa que eu nunca vi na vida, mas como é que ela estava no sonho? Como é que ela estava vestida? Como é que era o semblante dela? O que ela fazia no teu sonho? Então você vai trazendo as características, né? Porque o sonho ele é uma alegoria, então ele vai trazer de uma forma que não cause um bloqueio, mas que te desperte a atenção. Porque esse é o papel do sonho. Porque principalmente quando tem esse sonho assim, sonhei com coisas que não tem nada a ver, desconecte. Sonhei com uma pessoa que nunca fez parte da minha vida. Sonhei um negócio estranho e não entendi nada. Provavelmente ele está aí lá trabalhando algum assunto que é difícil para você lidar quando você está consciente. Que é a mesma coisa assim, a gente está no consultório, por exemplo. E aí aí você conta o sonho, tá? Eu digo assim, e o que essa coisa representa para você? Não lembro. Ou então você lembrou do sonho o dia inteiro, você chega na hora para fazer a análise do sonho e você esqueceu o sonho, deu um brancão assim. Então o que isso mostra? Que eu tenho uma resistência. Né? Eu tô tendo uma resistência a olhar para aquilo. Então, quando o sonho ele traz esses elementos diferentes, meio que quebra essa resistência. Porque eu vou, opa, mas o que eu estou sonhando com isso? Né? Nem conheço essa pessoa, nem nunca fui nesse lugar. Né? Então, é por isso, né? Porque a ideia é trazer a mensagem, mas não é explícito. Então, a gente vai fazendo um trabalho de pesquisa. Qual o melhor sonho que você teve sonhando? O meu mesmo? O meu melhor sonho foi quando eu sonhei com uma coisa que eu nem sabia o que era, mas era tão linda a imagem, e uma semana depois eu fui descobrir que eu sonhei que eu estava lendo o meu registro acástico. Eu estava no alto eu subi uma escada num templo, e aí eu vi um livro que parecia um vitral, como fosse todo colorido assim, e tinha um livro todo em aquarela, e eu comecei a folhear aquele livro enorme assim, e aí eu via e eu perguntava o que é esse livro, porque tinha a história da minha vida em fotos assim, de várias vidas. E aí uma voz me dizia assim: esses são os registros acásticos. Eles contam a história da humanidade. Cara, não, assim, até hoje eu contando isso eu arrepio. E eu nem tinha, eu acho que eu tinha uns 18 anos nessa época. E aí, quando ele falou a história da tua vida, eu comecei a folhear rápido,
porque eu queria ver o que ia acontecer para frente. E aí a aquarela começou a borrar, começou a desmanchar, e ele disse assim, ele acabava o sonho dizendo assim, você ainda tem um grande compromisso, mas não é permitido para você ver isso agora. E aí eu acordei. E eu nem sabia o que era o tal do registro acástico, né? E aí depois eu conversando com meu irmão, também, uma outra época, aí ele falou, não, eu falei, eu escutei essa palavra, mas eu não sei o que. E aí ele me falou, assim, não, os registros acásticos são os registros. Aí que ele foi me explicar. E depois isso começou a aparecer recorrente na minha vida. Foi na mesma época que eu comecei a ler tarô. Também de uma maneira. Caiu pra gente? Não. E aí, eu sei que eu comecei a me aprofundar. E na época eu fiz um desenho dessa visão. Que ano passado, eu lendo um livro, eu achei a foto do desenho que eu fiz, que é um recorte do templo de Karnak no Egito. E aí, assim, quando eu botei, eu falei, gente, é o meu desenho. Aí, então é o sonho, assim, que... tiveram vários outros, mas esse, assim, Tem um se for um significado marcante, profundo. foi esse. Quando eu tive o meu sonho profundo, foi quando eu sonhei com a minha avó. Foi muito lindo esse sonho, porque eu senti que ela realmente veio dar um abraço em mim. E eu acordei assim, tão emocionada, tão emocionada. E foi um sonho bem vívido. Tem sonhos que são tão vívidos que você já acorda como, nossa, aconteceu, né? Então, O sonho quem lúcido. desejar conhecer mais sobre o trabalho da Rô, siga ela no Instagram. Qual que é o teu arroba? @roberta.arantes_. Mas quando botar roberta.arantes, já aparece eu. Se você quiser marcar essa análise dos sonhos, se você está tendo, né, é recorrente algum sonho e não está entendendo, temos aí a Rô, que faz essa análise. Foi um prazer te trazer aqui. Gratidão. Espero que a gente possa ter mais conversas sobre. É um assunto muito profundo, é pouco falado, né? Então, muitas pessoas às vezes podem ficar, nossa, como assim? Mas tem todo um estudo, né? Então, de fato, a gente vai se aprofundando, a gente vai identificando que a vida ela é um grande livro e que a gente tem muito que aprender, que a gente tem muito que se humildar para poder ser grande, né? Enquanto a gente se coloca como grande, arrogante, a gente não aprende, não se permite, de fato, aprender o que a vida está ensinando através dos sonhos, através das pessoas, através de quem se dispõe fazer, né? Isso que a Rô veio fazer hoje, de trazer o seu servir, a sua história, o seu trabalho. Então, seja sempre bem-vinda. Gratidão, Cat. Muito obrigada. Fiquei muito feliz. Gratidão a todos que estão com a gente aqui. E foi uma alegria, um prazer estar com você. É maravilhoso. E... Bem... Vozes que inspiram é exatamente isso. Você que tá aí, vem nas quartas-feiras. Inclusive, aqui também a Tânia comentou. Parabéns, muito bom. A Tânia vai estar mês que vem aqui. Semana que vem, nós vamos ter a arquiteta também, falando sobre a sua história. Nós vamos ter, mês que vem, imagem pessoal. E mês que vem, com a Tânia, que está aqui ao vivo também, nós vamos falar sobre a sexologia, né? É bem interessante esse tema, acho que os homens, principalmente, então se você aí de casa é casada, traz o seu esposo, traz o seu namorado, traz os seus amigos para esse programa ao vivo, porque conhecimento, ele está aí disposto, né? Ele está aí aberto. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente abre a nossa mente, mais a gente vê que tem vida aí para ser vivida, que tem coisas para ser mudadas e que a vida ela é justa. A vida tá aí disposta e pessoas dispostas, querendo também fazer esse movimento.
Se você quer ser entrevistada aqui no Vozes que Inspiram, é só entrar em contato com o Cacau Sistêmico, agendar a sua sessão, a gente conversa ali. Eu também sou mentora sistêmica, então você pode entrar em contato comigo, trocar aí as ideias, assuntos. E obrigada à direção do programa também. Obrigada ao estúdio, obrigada à Lagoa TV. E uma boa noite para você. Espero que esse programa de hoje tenha servido para você. Um beijo.